Solo a ti, Mãe Deus, consagro a ti, Rainha, consagro a ti, Mãe Deus, Mãe, eu me consagro a ti, Rainha, bem saber que é imaculada, caso não saber, advogada, quem já foi órfão sabe o valor de mãe, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Já foi órfão, sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu te consagro a ti, Rainha, consolo a ti, Mãe de Deus, Rainha. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 7, e 7 remonta aí um número em tese perfeito, segundo Epimênides, um místico, um matemático e filósofo da antiguidade, que defendia a tese pela qual, não obstante o número 7, sob a perspectiva da matemática não ser perfeito, ao revés, o mesmo em tese entendia que o mesmo era perfeito exatamente porque é fruto dos 4 elementos da natureza com a trindade, ou seja, a água, a terra, o ar e o fogo, adicionado à trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Mas qual fora exatamente a razão da presente abertura? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. A razão pela qual me motivara e me inspirara a fazer esta singela abertura com uma música transcendental da lavra do erudito padre Marcelo Rossi, conforme tela à esquerda, foi exatamente porque hoje o tema objeto de nosso singelo estudo será uma breve reflexão, por que não dizer uma homenagem ao sagrado Dia das Mães, que será no próximo domingo, ou seja, é comemorado em todo segundo domingo de maio de cada ano. E fora exatamente esta a razão pela qual escolhi como posto de entrada a música de Padre Marcelo Rossi, que retrata exatamente a Imaculada. Imaculada, para quem não sabe, é Maria, mãe terrena de Jesus, esposa do poder do Espírito Santo. É exatamente isso que Maria representa para a cronologia bíblica, notadamente para o cristianismo, com base na nova e eterna aliança. E falarmos de um tema tão sensível, porém importante e necessário, qual seja o Dia das Mães, que se avizinha aí o próximo domingo, não poderia deixar
de trazer a lume ao presente estudo a pessoa sagrada e divina de Maria, que não obstante ser muito descriminalizada e até mesmo ignorada por muitos, quando diz que Maria, critica Maria, no sentido de a mesma nunca ter feito nenhum milagre. E aí eu pergunto para os céticos, seja rabinos, seja palestinos, que estão lá naquele duelo de titãs entre a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, onde já dizimaram, mataram quase 30 mil pessoas do lado da Palestina e do outro lado pouco menos de 10%, uma guerra totalmente desproporcional. Mas o fato é que pelo menos a maioria dos judeus, seja ele ortodoxo, rabinos, seja conservadores, bem como os palestinos, que se dividem em xiitas, que é uma casta ou classe considerada terrorista, e a outra parte dos palestinos é considerada sunitas, que em tese não são terroristas. Mas o fato é que essas duas nações, ao revés, até o presente momento, ignora a existência de Maria, ignora a existência do Filho do Homem, ou seja, o Filho unigênito de Deus, que é Cristo Jesus. Não obstante, Cristo Jesus, conforme a soberania divina de Deus, conforme diversas teologias, tanto protestantes como católicas, comprovarem que Deus, Jesus e o poder do Espírito Santo é uma coisa só, ou seja, a clássica trindade, que consiste exatamente em ver Deus em 3 dimensões, e fora exatamente esta a razão pela qual, na antiguidade, o místico, filósofo e matemático, a saber, Pitágoras, fora pedagógico no sentido de entender que o dia 7, hoje, notadamente, neste momento em que faço esse vídeo de homenagem ao Dia das Mães, ou deve ser considerado um número perfeito, pois o mesmo é fruto, resultado dos 4 elementos da natureza, a saber, a água, a terra, o ar e o fogo, cuja água representa a parte biológica, a terra representa a parte química, o ar representa a nossa mente, e por mente se entenda, que pode ser também entendida como alma, sob a perspectiva teológica, e o fogo representando o Espírito de Deus, pois Deus é um Espírito, Deus é um fogo, que ninguém resiste a ele. Mas o fato é que, até hoje, existe todo um ceticismo pelas mais diversas correntes doutrinárias, seja protestantes, notadamente algumas denominações, judeus, rabino, ortodoxos, conservadores, reformadores, palestinos que avançam um pouquinho em relação aos judeus, a ponto de dizer que, não obstante os mesmos entenderem que Jesus não é o Filho de Deus, o Filho unigênito do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos dos Anjos do terceiro céu, ao revés, o mesmo avança um pouquinho no sentido de admitir que Jesus é só mais um profeta, e o que diferencia dos demais profetas é que o mesmo nunca pecara. E aí, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, os palestinos acabam reconhecendo a divindade de Jesus, pois nenhum homem, dada essa nossa miserável natureza humana, pode dizer, jamais, repito, jamais dizer, tampouco afirmar que nunca pecamos por ação ou omissão, pensamento, gestos, até mesmo quando nos confessamos, já em ato contínuo, já iniciamos a pecar. E esta foi a razão pela qual o Todo-Poderoso, em determinado momento da cronologia bíblica, em que pese teve a ímpar necessidade de ser revelado de diversas formas. Primeiro, quando desceram no jardim do Éden, e
se manifestara criando Adão, e da costela de Adão cria Eva. Para Eva, segundo a cronologia bíblica, ser obediente ao homem. E quando Deus cria Eva da costela de Adão e leva para ele, Adão diz, agora sim, dando a entender que Eva não foi a primeira mulher de Adão. Mas isso aí já foi objeto de outro vídeo aula, que deve já estar postado aí. Convido para você se inscrever no presente canal para conhecer os contornos e alcance desta passagem transcendental. Razão pela qual passo a comunicar o título objeto de nosso estudo de hoje, qual seja Dia das Mães, sobre uma perspectiva de fato, valor e norma à luz do direito de Deus e dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como defendia o grande dramaturgo e, por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas, antes mesmo de propriamente adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, sob uma perspectiva histórica, sob uma perspectiva teológica e jurídica, pois aqui irei fazer uma reflexão em três dimensões, ou seja, dimensões de fato, valor e norma. Não irei aqui me resignar ou me reservar a fazer apenas um desejo que no dia do próximo domingo as mães tenham um excelente domingo e que vá para um excelente restaurante, pois isso aí não tem nada de interessante, como defendia Jesus. Jesus disse que amar o mundo não há nada de interessante, nada de grandioso. O difícil é você amar aquele que lhe vira as costas. O difícil é você amar aquele que lhe ignora. O difícil é você amar aquele que conspira contra você. Eu quero ver você amar aquele que comete as mais odiosas e nocivas ingratidões com você. E é esta a razão pela qual Jesus, no alto de sua infinita grandeza, foi pedagógico, no sentido de dizer que amar o mundo não existe nada de interessante. Eu quero ver você amar quem te calunia, amar quem é ingrato com tudo que você fez ao longo da vida por ela. Pois isso até os pagãos fazem. Entrar na igreja até o cão entra, com devida licença e respeito, devida licença poética e devido respeito. Mas entrar no culto, ou seja, entrar na verdadeira essência da intimidade com o Todo-Poderoso, aí são os 500. Não à toa, existe passagem na cronologia bíblica que é pedagógica, no sentido de dizer que quanto maior a fraqueza do homem, maior é o poder de Deus. E isso a gente observa na passagem de Abraão e sua querida esposa Sara, que era Sarai, e Deus mudou o nome para Sara, que significa princesa. Na hora em que Deus conversara com Abraão no sentido de propor o pacto, a grande aliança, no sentido de prometer dar o seu primeiro filho, a saber, Isaque, fruto da promessa, e também no sentido de prometer a Abraão que Abraão seria pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessa, ato contínuo tornou Abraão não somente pai aos quase de 100 anos, como, por via reflexa, o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese revelam e apontam, contudo no ponto, que até aí de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais longínqua, mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões
de judeus, semitas ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada uma verdadeira guerra santa entre Israel e o grupo terrorista Hamas, desde o último dia 7 de outubro do ano passado, onde já morreram mais de 28 mil somente do lado da Palestina e acho que um pouco mais de 1.000 ou 2.000, acho que não chegaram a isso, 1.500 feridos do lado de Israel, e segundo outra informação eram 600 apenas mortos. Uma guerra totalmente desproporcional. Veja, portanto, que hoje, no momento em que estou aqui a fazer e compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao Prende Canal da Cidadania, ato contínuo agradecendo aos novos inscritos e aos mais de 33,4 views ou visualização até o presente momento, onde o Prende Canal se aproxima de completar os seus primeiros 10 meses, pois fora criado notadamente, salvo ao juízo, 4 de julho do ano passado, ou seja, estamos aí, a gente completou aí 10 meses, em 10 meses, 33, até ontem, 33,4 views, ou seja, visualização, não obstante o número de inscritos ainda serem tímidos, mas creio e continuo ávido na fé que você que chegou até o presente canal, os 33 mil, quase 33.500 até ontem, que tiveram acesso de conhecer o propósito do presente canal, Deus irá te sensibilizar no sentido de se inscrever, convidar o maior número de pessoas para tornar o presente canal da cidadania num canal poderoso que possa representar a voz dos justos, a voz daqueles que clamam por justiça, a voz daqueles que dependem diariamente de uma palavra amiga, a voz que seja um canal que possa dizer não somente aquilo que você quer ouvir, sob a perspectiva da mera conveniência, mas seja aquele canal que continue a ter e a preservar pela rigidez de dizer aquilo que você precisa ouvir sob a perspectiva da ética, da moral, dos bons costumes, em especial daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, a luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois só os hipócritas falam que as pessoas querem ouvir. Aqui, você jamais repita, ouvirá deste que estávamos falar, que é um advogado constitucionalista e justo filósofo cristão, dizer algo que você quer dizer, somente para agradar o seu ego, somente para agradar a corrente dominante. Pois isso quem faz são os hipócritas. Aqui a gente tem que ter honestidade intelectual, de tentar te ajudar a desenvolver o raciocínio lógico, tentar te ajudar a compreender esse nosso existencialismo sob a perspectiva da ética, da moral, dos bons costumes, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, em especial daquilo que revela e reflete a vontade do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos do terceiro céu. É isso, é simples assim. E é esta a razão pela qual eu te convido a se inscrever no Presente Canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. E em especial também chama a atenção, porque nas últimas semanas, notadamente do Carnaval para cá, venho observando que o Presente Canal está tendo uma excelente aceitação dos chats e mix, que realmente nada mais é do que o fracionamento, o microfracionamento de forma monográfica desses vídeos que eu faço, que em média tem 1 hora, 1h15, tem alguns até com 1h30, e para fazer com que atraia o maior número de espectadores, de seguidores, o algoritmo nos possibilita para nós, criadores de conteúdo, essa ferramenta para a gente poder fracionar em mix só dá 15 segundos. E aí, esta é a razão pela qual eu chamo a atenção apenas a guisa de informação que quando eu publico mix, no formato, na configuração de mix, lá você veja que tem uma seta no meio e lá você apertando, você vai ser automaticamente redirecionado para o vídeo principal e você vai ter a ímpar oportunidade de assistir o conteúdo inteiro. Até porque, até com o objetivo de evitar que você faça um silogismo, um falso silogismo e tire falsas conclusões.
de um corte de 15 segundos, que é apenas uma parte integrante de um vídeo que tem aí mais de 1 hora. E lá existe o texto, o contexto. Você não pode jamais analisar um vídeo separando e divorciado do seu contexto. E já fiz um vídeo aula dizendo quem é mais importante, se é o texto ou seu contexto, sob a perspectiva da ética, da moral e à luz, de fato, valor e norma. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, somente aqui nesse porto de entrada, já vou aqui com 20 minutos, quase 21 minutos. Peço licença aos senhores para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, com devido respeito, para neste momento, antes de dar continuidade à parte histórica, introdutória, sobre a perspectiva histórica para a gente estudo, que será denso, tenham um pouco de paciência, mas vocês terão muito a aprender sobre a perspectiva do direito, da filosofia, em especial da teologia cristã, judaica e islâmica. E essa é a razão pela qual, como hoje é um tema em tese divino e sagrado, a saber falar da mãe, e a maior de todas, a saber Maria, mãe e esposa, mãe terrena de Jesus, esposa do poder do Espírito Santo, não posso deixar de trazer ao presente estudo uma oração que gosto muito da lavra do pai da escolástica, a saber São Tomás de Aquino, nos termos que segue, abre aspas, Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar-te. Meu Deus, semeia em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção com soberba, e que minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Conceder-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar. Sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Veja que erudita, que transcendental oração da lavra do pai da escolástica, a saber, São Tomás de Aquino, para quem o tenho na minha mais alta conta, pois no momento em que Santo Agostinho, pai da monística, disseminava apenas a palavra de Deus sob a perspectiva do clero, ou seja, da igreja, do rei. Era a igreja, o Estado e o rei. E aí chega São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentando refutar o movimento monista em ruptura ao mesmo, para doravante dizer, tentar aliar fé à razão. Ato contínuo vem a imprensa do alemão John Gutenberg também disseminar a palavra de Deus por meio da imprensa. E aí quando a gente vai para João 8:32, para que o mesmo fora pedagógico, inspirado por Cristo Jesus, em dizer, buscais a verdade e a verdade vos libertará. Frase e versículo muito utilizado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Mas como é que iremos buscar esta verdade?
sem recorrermos a Romanos 12:34, para quem o erudito e transcendental Paulo de Tarso, autor das cartas paulianas, por que não dizer das 3 epístolas de Romano a Filemon, foi pedagógico no sentido de dizer que não devemos nos amoldar a um padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente isso que Paulo de Tarso, por meio de Romanos 12:34, ipsilis, ou seja, literalmente pedagógico, em nos remetermos para a lei da atração. Dito isto, passo a dissecar sobre a perspectiva histórica da origem do Dia das Mães. Ato contínuo, lembrando que o primeiro movimento marco como porto de entrada para o reconhecimento ou criação do Dia das Mães, que hoje se comemora no segundo domingo de maio de cada ano, se dera notadamente em idos de 1850, ou seja, no século XX, por meio de um ativista norte-americana, Sabian Jarvis, que era uma voluntária que defendia, defendia as questões a mortalidade infantil das crianças de onde ela morava, que era na Virgínia. E esse movimento se vira de marco ou de porto inicial para aquilo que hoje é conhecido como o Dia Universal das Mães. Dado o movimento, ficará marcado na ocasião em que Anne Jarvis, que é a respectiva ativista norte-americana na causa que combatia as causas da mortalidade infantil, onde naquela época existia a cólera, existia surtos de tuberculose e até mesmo a febre tifoide, que era doenças, né, comuns da época. E aí ela tinha 13 filhos e na ocasião perderam 9 desses 13 filhos. E em razão disso, dada luta pelo reconhecimento do Dia das Mães, em homenagem ao Dia das Mães, dado o projeto é levado adiante por meio da sua filha, logo após a morte de sua mãe, a saber, Anna Jarvis, que dá continuidade ao projeto de sua mãe em tentar criar, em comemoração a mesma, o Dia das Mães. Dado o movimento das mães, houve a primeira convocação do dia, notadamente para o reconhecimento do Dia das Mães, notadamente em 1908, ato contínuo sendo oficializado pelo estado da Virgínia, que era o estado onde Anne Vage morava, Jarvis morava. O estado da Virgínia reconheceram isso de 1914. 1908, em 1914, o Congresso norte-americano institui como dia oficial o segundo domingo de maio de cada ano como Dia Internacional das Mães, comemorado no próximo domingo. No Brasil, espelhado nesse movimento, a história nos revela que em 1918 houve um movimento, notadamente na capital gaúcha, pela Associação Cristã de Jovens,
e esse movimento tomou corpo e culminara com o Brasil em idos de 1932, tornando o segundo domingo de maio como o Dia das Mães, a exemplo do modelo norte-americano, pois os Estados Unidos, o Brasil, sempre copiaram o modelo norte-americano. Por exemplo, o nosso sistema federativo é copiado de lá. A gente observa o Dia da Mulher também, o primeiro movimento foi lá numa fábrica norte-americana. Primeiro movimento estudantil, 1968, que foi objeto de um vídeo ontem que eu fiz, qual a relação que existe desses movimentos dos universitários norte-americanos, de mais 80 universidades dos Estados Unidos, se estendendo para a Europa e até chegando na Austrália. Eu fiz um vídeo ontem que será publicado nos próximos dias, dizendo qual a relação que existe entre a guerra santa duelada entre Israel e o grupo palestino, e com os movimentos e os protestos de 1968. Esta é a razão pela qual eu te convido novamente a se inscrever no canal e convidar o maior número de pessoas também para fazer o mesmo, para não perder essa estreia desta aula, mais de uma hora, uma aula de história, direito internacional, geopolítica, geografia, filosofia, constitucionalismo, etc. Vejo, portanto, que essa fora a origem histórica do dia, que será comemorado no próximo domingo, ou seja, todo segundo domingo de maio de cada ano, o Dia Sagrado das Mães. E qual a origem, sob a perspectiva teológica, sob a perspectiva bíblica? Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. A origem do Dia das Mães, sob a perspectiva bíblica, começa lembrando a história lá do Jardim do Éden, Gênesis, onde tudo se dera. Deus cria a primeira mulher, a saber, Eva, colocando Adão para dormir, um sono profundo, ato contínuo, remove uma de suas costelas e cria a mulher, ou seja, Eva, leva até o mesmo e o mesmo diz, agora sim, dando a entender que Eva não teria sido a primeira mulher. Mas isso aí já foi objeto de outro vídeo aula que não irei adentrar aqui para não tornar mais densa a presente temática. Mas aí temos aí a origem da mulher, que fora extraída da costela do homem. Segundo a cronologia bíblica, segundo as cartas paulianas, ou seja, as epístolas escritas por Paulo de Tarso, aquele que de algoz, o maior algoz de Cristo Jesus e de seus seguidores, passou a ser aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, da primeira carta de Romanos a Filemon. E há quem diga, como também este que estávamos a falar, que dado a intelectualidade de Paulo de Tarso, mesmo também era advogado assim como eu, um advogado romano, não obstante ele ser da região vizinha da Grécia. Tarso, ele era de Tarso na verdade. Na verdade, naquela época, na cultura judaica, as pessoas não existiam em tese sobrenome. O sobrenome tinha origem com base na cidade onde a pessoa morava. Então, Paulo de Tarso é por quê? Porque ele era de Tarso. Jesus de Nazaré, porque ele era Jesus de Nazaré, não obstante Jesus ter nascido em Belém, e fica hoje na região da Cisjordânia, ali na proximidade ali da Cisjordânia com o norte de Jerusalém. E aí observamos aí a origem, né, da mulher por meio da criação do costelo de Adão. E há muitos que perguntam por que Deus criara Eva da costela de Adão e não de outra parte do corpo. Explico, como sempre, sob a perspectiva da ciência, notadamente no que aduz
corolários ou postulados da genética, Deus, em tese, criara Eva da costela de Adão, exatamente porque é na costela onde estão as células, as clássicas células troncos embrionárias. E para ela ser também, né, obediente ao homem. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria palavra de Deus, notadamente referendada e reforçada inteira por Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão, quando mesmo é pedagógico ao dizer que homens respeitem as suas mulheres, mulheres respeitem os seus homens. Quando fala mulher, muita gente diz que nome pejorativo, muitas mulheres não gostam de ser chamada de mulher, mas eu, apenas aqui de informação, eu informo que na época de Jesus, o termo, para observar, do primeiro livro de Gênesis até o último escatológico, que é utilizada essa palavra mulher, não somente no Antigo Testamento, como no Novo por Jesus. Jesus, quando se dirigia à própria mãe, ele chamava mulher. Quando ele se dirigia a Maria Madalena, ele dizia mulher. Quando ele se dirigia à mulher samaritana, ele também a denotara como mulher, ou seja, porque esse pronome era o que existia de mais digno para chamar, para se dirigir a uma mulher. Então, quando você, mulher, está a me ouvir, desde já se sinta agraciada com o dia que se aproxima, o próximo domingo, abraçada e homenageada. Se alguém te chamar de mulher, se sinta abraçada pelo Todo-Poderoso, a saber, Senhor dos Exércitos, Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Pois mulher era o pronome de tratamento utilizado por Cristo Jesus para todas as mulheres, independentemente da casta, independentemente da qualificação social, econômica. Ele se dirigiu para a mulher. Quando Jesus estava dilacerado na cruz, ele falara 7 palavras. Uma delas, no sentido de dizer: Pai, ele não sabe o que faz, é o tamanho do esvaziamento. Dilacerado na cruz. E ele teve um esvaziamento de dizer: Pai, ele não sabe o que faz. Outra frase dita por Jesus na cruz foi a que ele disse: hoje mesmo, em verdade vos digo, que hoje mesmo estará aí comigo no reino do céu. Ou seja, existia, Jesus estava no meio. Jesus estava no meio, existia 3 cruzes. Jesus estava no meio. Jesus estava no meio e aqui tinha 2 ladrões. Um ladrão ficou blasfemando com Jesus: você não é o filho do homem? Se liberta e liberta a gente também. E o outro disse: homem, a gente está aqui porque ele te roubou e matou. Mas ele não, inocente, se arrependeu. E esta é a razão pela qual Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, disse: hoje mesmo, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás no reino do céu. Mas a terceira frase que ele disse na cruz foi se dirigindo à mãe Maria, esta que está aqui ao lado, a Imaculada. Quando eu digo que Maria é Imaculada, não somente eu, mas a teologia cristã, é porque ela foi virgem antes, durante e depois. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus entrara no ventre de Maria, por meio do Espírito Santo, ele saiu, como se fosse um corpo de Maria invisível. Por isso que ela é considerada imaculada. Não à toa, essa foto que está aqui, na abertura do vídeo, ilustrando este dia sagrado das mães, é o Padre Marcelo Rossi, com a música Imaculada. Exatamente porque não há como falar de mãe sem enaltecer, em primeiro lugar, o nome de Maria. Mas a terceira frase dita por Jesus na cruz foi: mulher, se dirigindo à própria mãe: mulher, está aí o seu filho. E depois ele disse: filho, está aí a sua mãe. Se dirigindo a quem? A João. Não João Batista, que batizaram Jesus, mas a João, aquele que fora o único que morrera de morte natural na ilha de Patmos aos 94 anos. E não à toa, João era o único que estava, dos 12 discípulos,
no Calvário de Jesus, ou seja, na cruz, juntamente com as duas Marias, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus e esposa do poder do Espírito Santo. Então, se tem alguém que ainda continua cético em perguntar, em duvidar da divindade de Maria, porque em tese entende que ela mesma nunca fez nenhum milagre, aí eu pergunto, existe milagre maior de uma mulher camponesa lá de um povoado que só tinha, segundo os arqueólogos britânicos, em estudo que fizeram na região onde morava, onde Jesus foi criado, e era a região de Maria e de José, lá não tinha mais do que 50 casas. Aí eu pergunto para os céticos, existe milagre maior do que uma mulher camponesa morando num vilarejo com apenas 50 casas, ser escolhida pelo Todo-Poderoso para ser a mãe de seu filho unigênito e esposa do poder do Espírito Santo? Se isso não for milagre, eu não sei o que é mais não. E essa é a razão pela qual ela é imaculada, porque ela foi virgem antes, durante e depois. E ela é considerada não somente a mãe terrena de Jesus, como também a esposa do poder do Espírito Santo, assim como a esposa do leão da tribo de Judá, saber Cristo Jesus, a Israel, segundo o último livro escatológico da Bíblia, saber Apocalipse, que significa revelação. A revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, quando ele aprende o terceiro céu para seu querido discípulo, o apóstolo João, o único que estava na cruz. E os demais, onde é que estavam os outros 11 discípulos? Na última Santa Ceia, Jesus disse, aqui haverá três que irá me negar. Um que irá me negar 3 vezes, que fora exatamente Pedro Simão, e esta é a razão pela qual eu digo que Pedro Simão jamais pode ser a parte da Igreja Católica. Imagine que quando disseram que Pedro Simão seria a parte da igreja, o inferno entrou em festa. Disse, eita, que igreja fácil de ser destruída. Pedro Simão não é a base da igreja. A base da igreja é a Petra. Petra é uma cidade hoje que está em ruína e representa, a Petra é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a base da igreja. Pedro Simão não é a base. Pedro Simão é a própria igreja que representa cada um de nós, dada essa nossa miserável natureza humana e pecador, que diariamente demanda de ser, assim como uma pedra de paralelepípedo lapidado com o fogo do Todo-Poderoso. É assim. Então Cristo Jesus que é a base, é a pedra da igreja. Pedro Simão é a própria igreja, ou seja, representa essa nossa miserável natureza humana pecadora, que temos que fazermos o maior esforço possível para nos esvaziarmos, para tentar nos espelhar na mente de Cristo. Simples assim. Certa feita, os irmãos de Jesus disseram, Jesus pregando no Sermão da Montanha, e chegaram os discípulos comunicando que a família terrena dele estava chegando. Ele disse, o quê? Uma história, seus irmãos estão vindo aí, seu pai, sua mãe. Ele disse, meu pai não é desse mundo. O poder do Espírito Santo é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim como eu. Não sou desse mundo. E ele disse também, por meio de Mateus, João, que quem ama pai e mãe mais do que ele, não pode ser seu seguidor. Olha a dica dele aí. Quem ama pai e mãe mais do que eu, não pode ser meu seguidor. O que é que ele queria dizer com isso? Cristo Jesus, o alfa e o ômega. Está dizendo que você não deve amar pai nem mãe? Não. Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse. Não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a ter um amor tão grande, capaz de ser perseguido, humilhado e até morrer, como foi o caso de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os discípulos de Jesus que lá se encontravam pregando,
ato contínuo, que Jesus, mesmo estando sendo dilacerado na cruz, aparece para antigo Saulo, intercepta e joga ele no chão com a tocha de fogo, deixa ele cego por 3 dias. Ato contínuo manda os soldados levá-lo, o próprio soldado de Saulo levá-lo até a casa de Ananias. Ato contínuo aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou mandando aí um homem para a tua casa de praia, para você recebê-lo, alimentá-lo, que vai chegar aí muito fraco, o batize, pois doravante ele será meu pregador. Ananias pergunta: como, Senhor? Como é o nome dele? Ele diz: é Saulo de Tarso. Disse: é o que, Senhor? Saulo? O nosso maior algoz, Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, disse: é Saulo. Escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. Desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele fora literalmente decapitado, Saulo diz ter feito o bom combate. E por bom combate se entendam: é você nunca abrir mão daquilo que você acredita. É você nunca abrir mão daquilo que revela e reflete a vontade de Deus. E esta é a razão pela qual, quando Cristo Jesus diz que não devemos amar pai nem mãe mais do que ele também, por via reflexo, não está dizendo que não devemos amar os nossos pais biológicos, nossos pais terrenos. Na verdade, nós não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência espiritual, e sim o contrário. Somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana. E é esta a razão pela qual a gente deve se fazer o maior esforço possível para diariamente se espelhar na mente de Cristo e se esvaziar da matéria. E é somente assim, buscando se esvaziar da matéria, desse materialismo arminiano, deste mundo materialista, desse nosso existencialismo, é que temos a ímpar oportunidade de termos a intimidade, dar o primeiro passo, como dizia Martinho Luther King, para iniciar a construção da fé e a intimidade com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que 500 anos de Cristo, primeiro chamou de Deus desconhecido. Mas o fato é que na última Santa Ceia, Jesus estava com seus 12 discípulos, lavando os pés de ambos, e diz para aquele que iria traí-lo, a saber, Judas Iscariotes: vá desfazer logo o que tem de fazer. Ele deixa naquele momento Judas Iscariotes ser tomado pelo demônio, pois o demônio só age quando Deus permite. E não à toa, quando o rei Davi, salve o juiz, Salmo 108 ou 109, ele se dirigia para o Todo-Poderoso dizendo: Senhor dos céus e do inferno, pois o Senhor dos Exércitos, ele é o Criador até mesmo do demônio, Satanás. E esta é a razão pela qual Satanás só age quando ele permite. Satanás é o anjo mais poderoso de Deus, a saber, Lúcifer. A rebelião de Lúcifer, que corrompeu 1/3 dos anjos de Deus, e Deus arremessou-o do céu, e eles se encontram nas profundezas da terra acorrentado. Mas mesmo acorrentado ele entra. Lúcifer, que representa 1/3 dos anjos que ele corrompeu, se encontra acorrentado lá, entrando na mente do homem para desviar daquilo que revela e reflete a vontade do Todo-Poderoso. Mas Lúcifer tem poder, mas não chega nem perto do poder de quem o criou, que for o Senhor dos Exércitos, dos anjos do terceiro céu. Mas Jesus estava em sua última Santa Ceia com 12 discípulos escolhidos, os homens pescadores, muito abaixo da média. E ele disse, permitiu que o demônio tomasse Judas para ele fazer o que ele tinha que fazer, que era vendê-lo por 30 moedas de pratas. Isso aí fazia parte do seu projeto de redenção. Isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei contextualizar bela temática. Mas Cristo Jesus, naquele momento da última Santa Ceia, no cenáculo, que era o lugar onde ele se encontrava com o discípulo, e foi também no cenáculo onde ele, depois que fora crucificado e ulteriormente ressuscitado no terceiro dia, depois de pregar 40 dias e 40 noites, reúne 500 testemunhas por fora do cenáculo, que representava o mundo da época, para derramar o dom do poder do Espírito Santo por labareda, língua de fogo.
e todos os discípulos e as Marias que se encontravam naquele cenáculo começaram a soar línguas estrangeiras. Mas ele disse, aqui terá um que irá me negar por 3 vezes. Ele estava se dirigindo a Pedro Simão. Perguntaram, quando ele, no momento em que antecede a sua crucificação, o seu julgamento pelo Sinédrio, notadamente sob o comando de Caifás, que era o chefe do Sinédrio, composto por 70, 72 escribas, fariseus, saduceus, e até mesmo outra caixa que era não vem à mente aqui, mas o fato é que naquele momento em que ele estava no cenáculo, ele disse, um aqui irá me negar por 3 vezes, ele estava se dirigindo a Pedro Simão. Pedro Simão, quando ele nomeia ele, Tiago e João, para seu vigia, no momento em que ele orava por 3 vezes, lá no Monte Morial, antiga cidade do rei Davi. Deixa os 3 vigiando. Todas as vezes que Cristo Jesus volta, encontra os 3 dormindo. Pense que vigia bons que Cristo Jesus foram nomear. Mas o fato é que, quando prenderam Pedro, perguntaram se ele conhecia Jesus, ele disse, não. Perguntaram 3 vezes, ele disse, não. Perguntou pela 3ª vez, ele disse, não. Comprovando, né, o que Cristo Jesus estava prevendo. E São Tomé só acreditou que ele havia ressuscitado quando ele, depois de subir para o 3º céu, depois de ser ressuscitado e ser glorificado pelo Pai, aí deixou o cético São Tomé tocá-lo e ele disse, agora eu creio. Cristo Jesus disse, bendito aquele que crê sem ver. Veja aí que os contornos e alcance da fé. Mas o que quer dizer? O que significa? No momento da cruz, Jesus ter nomeado 12 discípulos, só tem um lá, que era João. João, aquele que escrevera o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse. No momento em que ele escapara de ser morto numa caldeira de azeite pelo imperador romano. E o imperador disse, esse é mais um bruxo, exila na ilha de Patmos. Chegou lá, como na vida terrena, a maneira de abrir as portas é com a chave de metal. Para abrir o 3º céu tem que ser joelho no chão e a mente lá no 3º céu, na oração. E Cristo Jesus abre o 3º céu e diz, trouxe um homem aqui por lógica que estava falando de Paulo de Tarso. Ele ficou tão impressionado que não conseguira escrever uma vírgula. Começa a escrever as 7 cartas dirigidas aos 7 anjos do Apocalipse, que atualmente em Kipés se encontra localizado no interior da Turquia, cuja Filadélfia fora só elogio e Laodiceia só reprimenda. Ou seja, ato contínuo comprovando que a igreja de Filadélfia deve ser um modelo esperado e desejado por Cristo Jesus para todos os cristãos ortodoxos, no mínimo que pretende ser. Mas, aquele momento em que Cristo Jesus estava na cruz, ele fala 7 palavras, diz, mãe, está aí teu filho, filho, está aí a tua mãe. Ou seja, ele estava dizendo que estava partindo para o 3º céu, que iria voltar logo, não obstante já temos aí quase 2000 anos, e que a mãe passava a representar ele aqui na terra para os seus filhos. E o filho, que ele estava se dirigindo a João, significa exatamente cada um de nós que deve usar como espelho e descobrir quem são os verdadeiros amigos na hora da dor, da opressão, da perseguição.
Jesus nomeara 12. Somente um estava no pior momento da sua vida. Ele fizeram a sua última ceia com os 12. Dos 12, um o traiu, vendendo por 30 moedas de prata. O outro, a saber, Pedro Simão, negou por 3 vezes. São Tomé só acreditou que ele havia sido ressuscitado depois que ele deixou tocá-lo. E porque só tinha um lá na cruz, dos 12 discípulos, a saber, João. E não à toa, em que pese João foram o único dos 12 que morreram de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos. Será que foi à toa? João significa cada um de nós. Jesus estava na sua última ceia. Entenda, a gente está, por exemplo, celebrando um jantar com nossa família, as pessoas mais queridas, amigos, esposas, namoradas, colegas, vizinhos, etc. E a gente dá o melhor, a gente convida os amigos, os parentes, para compartilhar o melhor que a gente tem. Quando a gente vira as costas, as pessoas saem, ficam caluniando, ficam conspirando contra você. É isso que é aquela passagem, aquela fala de Jesus, dizendo: mãe, está aí teu filho. Filho, está aí tua mãe. É dizendo para o filho cuidar da mãe e a mãe cuidar dos filhos. E representa aquele cenáculo, aquela última santa ceia em que ele fizera a sua última refeição, lavando, se esvaziando, lavando os pés dos 12 discípulos, não obstante saber que iria ser negado 3 vezes por Pedro Simão, negado pelo cético iria ser negado 3 vezes por Pedro Simão, iria ser traído por 30 moedas de prata por Judas Iscariotes e também iria ser traído na fé, pelo cético São Tomé, que só acreditaram que ele havia ressuscitado quando Cristo Jesus fora alçado aos céus, teve seu corpo glorificado e deixou que ele tocasse. Ele disse: agora você crê, crê porque está vendo, mas bendito é aquele que crê sem ver. Veja, portanto, que aquele período da Santa Ceia representa você convidar um amigo, um irmão, um parente para uma refeição, para um churrasco na sua casa, e quando você vira as costas, ele sai me caluniando, conspirando contra você. Aquele período ali, que não obstante Jesus ter escolhido 12 discípulos, mas só tinha um, nos faz refletir quem são os nossos verdadeiros amigos. Às vezes, os nossos maiores inimigos estão dentro do próprio sangue, da própria família. E isso a gente viu na história de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus mandaram ele para triunfar em Jerusalém, no caso, domingo de Ramos. A cidade em que ele foi criado, a saber, Nazaré. Muitas vezes ele fora indagado a razão pela qual ele não havia feito milagre na própria terra. Ele disse: não há milagre onde não há fé. Você está vendo aí de onde vem isso aí, que santo de casa não faz milagre, porque a própria família não acredita em você. Você renuncia a sua vida, você dá o que comer, beber e vestir, renuncia a sua juventude para cuidar de irmãos, mãe, etc. E em determinado momento da vida você é apunhalado pelas costas, com a conspiração, com calúnias, sem nenhum fundamento, que dói na alma e dói na carne. Representa exatamente esse momento da cruz, que Jesus, não obstante ter escolhido 12 discípulos, só tinha João. João representa você que está sendo aí, que é um verdadeiro cristão na acepção jurídica do termo, é caridoso,
mesmo que você se declare ateu, mas você é uma pessoa bondosa, caridosa, generosa, ajuda as pessoas, porque nada adianta a pessoa dizer que é cristão quando as suas práticas são ao revés, diametralmente opostas, ou seja, age como pior do que um fariseu. E não à toa, para Deus é mais importante ele ouvir da boca de um ateu que ele é ateu. Quando ele entra no coração daquele ateu, ele vê que ele é mais cristão do que aqueles que frequentam as sinagogas, as missas de domingo. É isso. E me vem à mente aqui Billy Graham, dos grandes protagonistas do ativismo norte-americano, que morreram aos 99 anos, fora conselheiro de todos os presidentes norte-americanos de sua época. E ele disse que a palavra de Deus é a bússola do cristão. Para além disso, mesmo fora pedagógico, no sentido de dizer que a fé divorciada de ação é inócua, pois ela não atinge a sua plenitude, referendado pelo Evangelho de Tiago, quando diz que a fé não pode ser como as ondas de um mar flutuante, ela tem que ser uma fé fervorosa, ato contínuo, referendada pelos eruditos ensinamentos de Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão, quando diz que o cristão deve ser, que não pode ser nem frio nem morno, ele deve ser fervoroso. E aí me vem à mente aqui uma fala de um erudito best-seller, a saber, Dr. Augusto Cury, para quem o tenho na minha mais alta conta, que escreveu Como se inspirar na mente de Cristo. Escreveu também Os Cárceres Mentais, dentre diversas outras. Augusto Cury, para quem não sabe, ministra aula até para os membros da ONU. Mas o que me chamaram a atenção é uma fala do erudito e transcendental, cardiologista e palestrante, a saber, Dr. Augusto Cury, foram a fala dele no sentido de dizer que no passado ele era considerado um ateu fervoroso e hoje ele se declara como um cristão sem fronteira. Parabéns, Dr. Augusto Cury, para quem eu tenho na minha mais alta conta. É assim, simples assim. A gente tem que saber, o verdadeiro cristão tem que saber buscar a verdadeira essência da espiritualidade. Não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência espiritual, e se o contrário, somos seres espirituais criados pelo sopro das células de Deus, que estamos aqui para viver uma experiência humana e não o contrário. E esta é a razão pela qual concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que não somos santos e ninguém pode ser. E a melhor maneira de homenagearmos todas as mães e mulheres do Brasil é exatamente remontando esta transcendental, histórica e passagem bíblica de Maria, a grande Imaculada. Imaculada por quê? Porque ela foi virgem antes, durante e depois. E ela é considerada não somente a mãe terrena de Jesus, como também a esposa do poder do Espírito Santo. E para aquele cético que diz que Maria não fizera nenhum milagre, eu pergunto, existe milagre maior do que uma camponesa que morava no vilarejo de Nazaré, cujo arqueólogo britânico, certa feita, não ouvidaram em dizer que só existia humildes 50 casas, ser escolhido pelo Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos para ser mãe unigênita de seu filho? Acredito que não. Se isso não for milagre, eu não sei o que será milagre. E esta é a razão pela qual cai por terra as críticas dos céticos, sem nenhum demérito aos mesmos, que assentam em uma síntese estreita que Maria não acredita que Maria é mãe de Deus, e pior ainda, esposa do poder do Espírito Santo, porque ela nunca fizeram milagre. Aí, se isso não for um milagre, vejo, portanto, que não há uma maneira melhor de comemorar o Dia das Mães, enaltecendo e trazendo a palha do presente estudo a mãe de todas, a mãe
de Deus e esposa do poder do Espírito Santo, que deve ser, segundo a terceira frase dita por Jesus na cruz, aquela que irá cuidar de todos nós, filhos, e João representando cada um de nós, dada essa nossa miserável natureza humana, que devemos nos esvaziar e fazermos o maior esforço possível para fazer aquilo que revele e representa a vontade de Deus. E é exatamente com estas singelas palavras, como dizia um poeta espanhol, qual seja Francisco Gumões Quevedo, para quem certa feita não ouviram em dizer que as palavras são como as moedas, onde às vezes poucas valem muito, como o dólar, o euro, em especial o dinar do Kuwait, que vale 3 ou 4 vezes mais do que o dólar, pois é cotado com barril de petróleo. E ao revés, às vezes muita vale pouco, como é o caso das moedas da Argentina, que ipsilício, não vale quase nada. Razão pela qual sou adepto das poucas palavras que valem muito, no sentido de concluir o presente e singelo vídeo de comemoração ao Dia das Mães, ato contínuo, dizendo que Maria representa cada mãe que deve cuidar de seus filhos, assim como João, no pé da cruz, representa cada um de nós que diariamente deve fazer o maior esforço possível para buscar a fazer aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Agindo assim, estaremos agraciando, enaltecendo e adorando aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, que é reconhecer a autoridade daquela que for escolhida para ser a mãe do Alfa e do Ômega, qual seja Cristo Jesus. E esta é a razão pela qual Maria deve representar todas as mães que cuidam de seus filhos, assim como os filhos devem cuidar de suas mães. Para além disso, lembro, contudo no ponto, que a nossa Constituição Federal de 1988, notadamente em seu artigo 226, é pedagógico quando diz que fala da família, da educação, e que a família é a base da sociedade, o primeiro deve ser a base da sociedade. E aí eu sempre fui muito cético, vi esse dispositivo com muitas reservas desde o primeiro dia em que pisei na Universidade de Direito. Exatamente porque quando a Constituição dá um comando, uma programação para a família ser a base da sociedade, ela está dando um comando, ela não está afirmando. O ideal é que toda família seja a base, mas infelizmente nem toda família, lamentavelmente, repito, lamentavelmente, não pode ser considerada como a base da sociedade. Pois uma família que não tem a mínima estrutura cultural, espiritual, social, para dar exemplo aos seus filhos, não pode, em tese, ser, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário. E essa é a razão pela qual eu sempre defendi que quem deve ser a base da sociedade não é a família de forma generalizada. Não estou dizendo aqui que a família não deve ser a base, é a base. As famílias que conseguem se encaixar dentro desse comando, que serve de exemplo para seus filhos, para os netos, para as pessoas, devem ser enaltecidas, referendadas. Mas infelizmente o que a gente vê no mundo não é isso. A gente vê famílias dando péssimo exemplo para os filhos, se prostituindo na frente de filhos, praticando os mais odiosos crimes,
E esta é a razão pela qual eu digo que a base deve vir de baixo. Existe amor de Deus e amor de mãe. O amor de Deus é diferente do amor de mãe. O amor de mãe, diversamente do amor de Deus, ele é parcial. A mãe, quando tem um filho normal, passa 9 meses, e segundo a teologia cristã, judaica e islâmica, passa 40 semanas para Deus formar o ser humano no ventre dela. Mais 40 anos para os órgãos desse ser vivo, saber o homem. Quando eu digo o homem como um ser, está amadurecido, totalmente completo. São os 40 anos, por isso que diz que o homem só é homem aos 40. É porque são 40 semanas para formar o ser humano no ventre da mãe e mais 40 anos para esses órgãos amadurecerem. E esta é a razão pela qual muitos defendem que a pessoa só pode dizer que é homem como ser, né? A partir dos 40. Mas o amor de mãe, diversamente do amor de Deus, é parcial. A mãe, na maior parte das vezes, diz o que os filhos querem ouvir. Ainda que o que os filhos querem ouvir não revela a vontade e o propósito de Deus, sobretudo a ética, a moral, os bons costumes e a lei dos homens. A mãe, se o filho for normal, 9 meses no ventre, alguns meses no colo e o resto da vida nas costas, mostrando a parcialidade que existe o amor de mãe, sem nenhum demérito da mesma, pois isso foi Deus que outorgara na própria essência de nossa miserável natureza humana. Ao revés, quando estamos a falar do amor de Deus, é algo transcendental e não poderia ser diferente, a ponto de Jesus dizer, no alto de sua infinita grandeza, que aquele que ama pai e mãe mais do que ele não poderia ser seu seguidor. É lógico que ele não está dizendo que a gente não deve amar pai nem mãe, mas não pode esse amor ser igual ao amor que a gente deve desenvolver em relação a ele. Existe um amor, é a mesma coisa de você nutrir um amor por uma ideia, e me remonta a Nietzsche: nada aprisiona mais do que as ideias e acrescenta os hábitos, vícios e a ignorância, cuja ignorância é arqueia sob a perspectiva teológica, sob a perspectiva filosófica, que causa a mãe responsável por tudo de ruim que acontece no mundo, inclusive crimes e pecados. Mas o amor de Deus é um amor que transcende, é algo inexplicável, é um amor que simplesmente existe, é um amor que dispensa qualquer comentário, é uma sensação, é um espírito, é uma energia, uma força motriz que se comunica, ou pelo menos tenta se comunicar diariamente conosco, pois, segundo Jó 3, 15, 18, Deus diariamente tenta falar com o homem por meio dos sonhos, imagens e fruto da sua criação, como um simples arco-íris de 7 cores, que representa a santa aliança feita entre Deus e Abraão, que se estende a cada um de nós. Mas o amor de Deus, assim como diversamente o amor de mãe, é algo imaculado, como é Maria. Maria virgem antes, durante e depois. É um amor puro, um amor que não tem maldade. É um amor que diz o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. E me vem à mente a Elizabeth Naumann, por meio da sua erudita teoria espiral do silêncio, quando é pedagógica no sentido de dizer que as pessoas vão para as mídias em massa, mesmo sendo sabedoras que determinada coisa é errada, e diz exatamente o contrário para agradar as correntes dominantes. É isso que Deus não faz. Deus jamais, repita-se, jamais irá dizer o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir. E é esta exatamente a razão pela qual faço essa diferença adimetrial do amor de mãe e do amor de Deus.
O amor de Deus, Deus diz para o homem, a mãe, o bom professor e o bom advogado, os pais devem dizer para os seus filhos, assim como os professores para seus alunos, e no caso de cliente, os advogados para seus clientes, não o que eles querem ouvir, a não ser que o que eles querem ouvir esteja dentro daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, sob a perspectiva da ética, da moral e à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Mas se não for, o verdadeiro professor, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe e o verdadeiro advogado deve dizer, no caso do advogado, que o seu cliente precisa ouvir. Os filhos, no caso da mãe, o que os seus filhos precisam ouvir. E no caso dos professores, o que eles precisam, seus alunos precisam ouvir, sob a perspectiva da ética e da moral, em especial daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. E é isso. É essa diferença, adimetrialmente falando, que divide o amor de Deus em relação ao amor de mãe. Enfim, concluindo para este fio temático, desejando no próximo domingo um excelente dia para todas as mães que, assim como Maria, deve continuar rígida, cuidando de seus filhos, e o apóstolo João, que representa cada um de nós, por via reflexa também, rígido na busca do devido esvaziamento, a fim de fazermos aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, pois, como dizia o grande e dramaturgo poeta português, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada, sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço possível para se esvaziar à luz da mente de Cristo, para fazer aquilo que era a sua vontade e seu propósito, hoje e sempre, amém. Feliz Dia das Mães, hoje e sempre, amém. Até a próxima e fique com Deus.